Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Como é bom, por exemplo, ter um jogo de futebol com o estádio lotado, não é mesmo? Como é bom para os jogadores ou para atletas de forma em geral, de outros esportes, modalidades, enfim, ter uma arquibancada cheia de torcedores ali dando suporte, assistindo. Eu sei disso porque já joguei muito futebol durante muitos anos e é bacana a sensação. Assim como é bacana para o artista, por exemplo, para um cantor, uma cantora, se apresentar para um público expressivo. Tudo isso é legal. Mas, uma pergunta, né? E se nessa plateia, nessa torcida, neste público, tivesse apenas uma pessoa? Eu acho que está dentro do ser humano essa vontade de se comunicar com diversas pessoas, sabe? De atingir várias vidas. E isso é bom. Como é bom uma pessoa que, por exemplo, ela consegue impactar positivamente, abençoar outras vidas através do seu trabalho, por exemplo. Essa vontade que existe dentro do ser humano é algo lícito. Porém, meu irmão e minha irmã, eu volto na pergunta. E se nessa torcida, nessa plateia, nesse público tivesse apenas uma pessoa? Bom, a Bíblia nos convida a olhar com os olhos de Deus, correto? Tudo o que Jesus fez, ele fez no intuito de nós copiarmos ele, de nós imitarmos, fazermos igual ele fez. Sim, esse é o intuito de Jesus. Os ensinamentos de Cristo não são apenas como informações teológicas, intelectuais, como um conhecimento a mais na nossa cabeça. É válido, sim, o conhecimento nesse sentido, porém, ele fez para nós copiarmos o seu viver. Vivermos igual ele viveu. Ah, mas não dá porque Jesus era Jesus. Ei, sozinho realmente não dá. É por isso que ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos auxiliar nessa função. E é óbvio que nem todos os dias conseguiremos, nem todos os dias não, eu acho que nenhum dia, na verdade, tenho certeza que nenhum dia a gente consegue viver 100% como Jesus, isto é, sem pecar. Não, todo dia nós pecamos, mas não é isso que Deus exige de nós. O que a Bíblia nos fala é que o nosso alvo tem que ser Cristo. E, eventualmente, quem joga algo no alvo, lembra daquele jogo de dardos, né?
Quem joga dardos não consegue acertar todos os dardos no alvo, mas o alvo dele está ali, bem definido. Então, o nosso alvo tem que ser Cristo, a nossa meta tem que ser viver como Cristo. É lógico que não vamos conseguir 100%, porque ele não pecou e nós somos pecadores. Mas não é isso que Deus exige de nós, perfeição. O que a Bíblia nos orienta é viver em obediência a Deus, porque isso vai gerar frutos para nós mesmos. Mas, fecha parênteses aqui, para falar o seguinte, que uma vez que a Bíblia nos convida a vivermos como Jesus, a olhar com os olhos do Criador, essa pergunta que eu fiz de se tivesse apenas uma pessoa na torcida, na plateia, vamos responder ela da forma que Deus responde? O salmista diz, lá no Salmo de número 49, versículos 8 e 9, o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: uma alma é algo de valor tão elevado que as fortunas da terra inteira, juntas, não seriam suficientes para comprar a vida eterna. Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo a palavra, como diz lá no Novo Testamento, a palavra que foi inspirada pelo próprio Deus. Então, como Deus pensa nessa questão de se tivesse apenas uma pessoa? O salmista responde: uma alma, meu irmão e minha irmã. É algo assim tão valioso, mas tão valioso, que se juntasse todas as fortunas, as riquezas da terra, não seriam suficientes para equiparar ao valor de uma alma. Se botasse na balança, aquela balança que tem dois pratos, sabe? Uma alma pesa muito mais do que todas as fortunas da terra. Por quê? Nessa mesma passagem que nós lemos, há a resposta. Porque todas as fortunas da terra juntas, não são capazes de comprar a eternidade. Não podem comprar a vida eterna. O que a Bíblia está nos dizendo? Bom, uma alma é valiosa também porque nessa alma está a eternidade. Uma vez me perguntaram o seguinte: Pedro, isso já faz alguns anos, o que te estimula a evangelizar, a pregar o evangelho para outras pessoas, enfim? O que te estimula a fazer isso? O que te incentiva? O que te move? O que te impele? E aí eu respondi o seguinte: bom, se tratando de uma pessoa desconhecida, por exemplo, se fosse o meu pai, a minha mãe no lugar dessa pessoa, a minha esposa, uma pessoa querida. Na época eu não tinha filho, né? Mas hoje poderia falar, o meu filho, no lugar dessa pessoa. Uma pessoa querida, amada. Eu penso nessa pessoa desconhecida se tivesse alguém que eu conheço ali, uma pessoa amada por mim ali. E então eu me coloco no lugar dessa pessoa, ou eu penso como se fosse uma outra pessoa. Eu gostaria de ver a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu filho sofrendo eternamente por não ter conhecido a Cristo. Imagina só eu pensar, não, um familiar querido a mim está ali num lugar de sofrimento e tormento para sempre, sem saída, sem jeito de escapar, de sair, de mudar o cenário, para sempre. Então isso me impele a evangelizar, porque eu não quero nem imaginar essa alma num lugar de sofrimento, como que a Bíblia descreve. Então, é isso que a Bíblia está falando aqui. Quando falamos de alma, falamos de eternidade. E a melhor coisa que uma pessoa pode obter
É conhecer a Deus e, mediante isso, a salvação. Imagina só, meu irmão e minha irmã. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus está preparando para aqueles que o amam. Ou seja, a eternidade com Deus vai ser muito melhor do que nós sequer imaginamos. Mas o oposto também é verdade, que a eternidade sem Deus, vai ser muito pior do que a gente pode imaginar. A Bíblia descreve ali, né, mais ou menos no sentido de uma descrição entendível para nós, que é um lugar de sofrimento, tormento, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. É Jesus que fala isso, é o próprio Cristo que fala isso. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte afirmativa: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se o ser humano tem esse desejo de atingir milhões de pessoas, de mudar o mundo e tal, isso é válido, é lícito, mas há de se ter dentro de nós também esse sentimento divino de valorizar uma pessoa. Se uma pessoa estiver presente, eu vou fazer para essa uma pessoa o que eu faria mesmo se eu estivesse diante de uma multidão, né? Por exemplo, eu dou aulas, sou professor. A aula que eu der para uma sala lotada de alunos tem que ser da mesma qualidade do que se tiver um aluno na sala de aula. É nesse sentido que eu estou falando. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a valorizar as pessoas que estão próximas de você. Enxergue as pessoas próximas de você. E isso já é um desafio, né, nos dias de hoje. Por causa do celular, às vezes nós andamos mais de cabeça abaixada do que olhando para frente, para o rosto das pessoas. Isso quando não conversamos, estamos ali conversando com alguém, mas os nossos olhos estão na tela e não na pessoa. Aí, né, é outra situação. Então, aprenda a ver as pessoas. Se for uma alma, entenda que essa alma que está ali na sua frente é valiosíssima. E da mesma forma entenda o quão valioso, o quão valiosa você é para Deus. Deus, ele é o criador de todo o universo. Deus, ele não conhece apenas quantos fios de cabelo cada uma das bilhões de pessoas que existem no mundo possuem. Mas Deus sabe tudo de todos os planetas, de todas as estrelas, as galáxias. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. Porém, mesmo assim, mesmo com essas coisas tão grandiosas, Deus, ele conhece você. E ele vê você especificamente e ele valoriza você. Como se só você existisse, para a gente usar uma metáfora aqui. Ou seja, ele te vê de forma individual. Então, da mesma forma que Deus faz isso, faça com outras pessoas. Ame as pessoas, valorize elas. Porque uma alma vale mais do que todas as riquezas da terra. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.